terceiro vídeo, Fiéis à Palavra, lembre-se que lá em cima eu falei sobre a calma. Temos que ter calma, mas também temos que manter a calma no meio dos caos, das situações difíceis que se apresentam no transcorrer de nossas vidas. Lembramos, ou nos levantamos, oramos e decidimos, hoje será um bom dia, ou então será um dia produtivo. O dia não produtivo começa, mas aí pegamos um trânsito, né? Principalmente nas grandes cidades, sujamos nossa roupa saindo de casa, tendo qualquer outro imprevisto. No caso daqueles que estão em home office, o filho começa a chorar, o vizinho liga a furadeira, tem barulho, som, amanhece o dia com funk, cachorros que latem sem parar, vizinho e vizinha que gritam. Então esse estresse chega, né? Fiéis à palavra. Com isso veio o estresse, principalmente em grandes cidades. Não aguentamos, mas nos conformamos porque lá temos que habitar. O estresse que se acumula e acumula mais um pouco. Em pouco tempo esquecemos a nossa postura no início do dia e adotamos uma completamente diferente, onde passamos a acreditar que nada dá certo, que não conseguiremos finalizar tudo o que precisamos, e muitas vezes, ao invés de seguir e fazer o que é necessário, só reclamamos. Lembre-se, fiéis à palavra, quero aqui abordar murmúrio, reclamação. O Pai não gosta. Lembre-se porque o povo de Israel que saiu do Egito para a Terra Prometida demorou 40 anos. Sabe por quê? Porque só reclamavam, só lamuriavam, só cobravam, só adoravam um ídolo, qualquer coisa que aconteceu. Ixi, tirou nós do Egito aqui para passar fome, caiu maná. Ixi, trouxe nós do Egito para passar sede. Moisés foi lá com o cajado e verteu água das pedras. Gente, observai. Não seria mais fácil optar para deixar as coisinhas de lado e continuar tendo um bom dia produtivo? Certamente, mas preferimos deixar as pequenas coisas atrapalhar o nosso desempenho. Encontramos nela desculpa para o nosso mau humor e para sermos ranzinzas, rixosos com as pessoas que convivemos, principalmente esposa. Mas vamos lá, as pessoas não têm culpa do que ocorreu com você. Tua família, teus filhos, tua esposa não tem culpa do que aconteceu, que deu errado com você. Há coisas inevitáveis. O trânsito é inevitável. Cidade grande é triste de se morar. Sujar a roupa é algo muito comum, afinal, acidentes acontecem. Seu filho chorar é natural perante um pai e uma mãe que está em casa e não pode dar atenção naquele momento. O vizinho está no horário dele e na casa dele, onde pode fazer o que bem entender. Imagina sem se importar com o próximo. Se fôssemos querer controlar latido de cachorro, seria inofensivo. Eu quero aqui fazer uma ressalva da palavra. Dizer a vocês, fiéis e servas do Senhor, tem vezes que vocês ouvem o latir da minha cachorra, chamada Lili. Sabe o que acontece? Quando eu começo a pregar, às vezes, ela fica em silêncio o dia inteiro. Quando eu começo a pregar, ela começa a latir. Só para animar um pouco, descontrair, né? Vamos em frente então? Vamos! Mudar a circunstância nem sempre é uma possibilidade,
mas a nossa atitude frente a elas, certamente é. Então, ao invés de nos frustrarmos e descontar a raiva em cima daqueles que vivemos, família, esposa, amigos, de trabalho até, que tal louvar a Deus e pedir socorro? Ele, como já citei anteriormente, quantas vezes não corremos para desabafar com pessoas que em nada podem ajudar e esquecemos de falar com aquele que tem a solução para tudo? Sim, o ser humano tem momentos que ele não raciocina. Isso é real, o que eu transmiti a vocês. Concluindo, admito que já somatizei muito estresse na minha vida por causa de coisas bobas e cotidianas que hoje, olhando para trás, eu vejo que é insignificante. Pergunto onde que eu estava com a cabeça e percebo que, sem sombra de dúvida, não estava no lugar certo não, a cabeça. Então, que de hoje em diante possamos, em primeiro lugar, orar ao Senhor e entregar as dificuldades momentâneas. E em segundo, seguir o seu dia, sendo bondoso com o próximo, mantendo a calma, a paciência, aqueles que se renovam em Cristo. Deixo aqui alguns versículos para vocês gravarem em seu coração e amanhã lembrarem dessa palavra. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. 1 Coríntios capítulo 15, verso 58. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal, pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Salmos capítulo 37, verso 7 e 9. Por isso não desanimamos, fiéis à palavra, servas do Senhor. Embora exteriormente estamos nos desgastando, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. 2 Coríntios capítulo 4, verso 16. Então, fiéis à palavra, temos que manter a calma sempre, em meio ao caos, em meio à tempestade, que tudo se resolve. Tem que ter paciência também, para que possamos sempre ter fé, nunca desanimar, nunca se decepcionar com a sua fé, com a sua bagagem bíblica. Temos que ter muita calma e cuidado com Deus. E além de ter calma, temos que manter a calma, porque com calma se resolve tudo. Mesmo em meio aos caos, em meio às tragédias, temos que ter paciência para que tudo transcorra bem, porque diante de um erro pode trazer dissabores, pode trazer aborrecimentos a você. Tenha paciência. É um fruto do Espírito Santo de Deus, que pode e deve ser produzido com paciência a todo cristão. Vivemos em tempo de imediatismo. Muitos querem tudo para ontem. Cristãos que pagam dízimos a igrejas, certas igrejas, mas não com interesse na fé,
não com interesse à eternidade, eles pagam sob a promessa que terão a chave do carro, a chave da mansão, poder, dinheiro. Em contrapartida, enriquece esses falsos profetas que compram mansões, aviões, vivem no luxo e no pecado, usurpando o nome de Deus. Vivemos um tempo de imediatismo, de interesse, de poder, de prazeres da carne. Muitos querem tudo o que desejam, sempre com a pressa, a sua pressa, não no tempo de Deus, tomando decisões erradas e agindo precipitadamente. Mas não devemos agir assim, não, fiéis. Como seguidores de Cristo Jesus e novas criaturas, homem novo, devemos repetir em nossa vida a paciência gerada pelo Espírito Santo de Deus. Convido a você para orar comigo nessa pregação, para dar paciência, lembrando sempre que você pode orar comigo, ou se quiser, ore, faça a sua oração da sua forma, que o Divino Espírito Santo ouvirá. Amado Deus, primeiramente gostaria de te agradecer por ser paciente comigo, com a minha família e meus filhos, e por me amar, mesmo quando eu sou pecador. Sei, Senhor, que sou falho, muitas vezes me estresso com coisas pequenas e quero fazer tudo do meu jeito, no meu tempo. Então hoje eu peço a vós, dai-me paciência, a mim, a minha família, que eu possa ter paciência com as pessoas em meu dia a dia, sendo elas a minha família, amigos, os que me rodeiam, ou até desconhecidos que me abordam. Também peço que me ajude a esperar no seu tempo os milagres que eu peço, que eu possa ter a certeza que o seu tempo é perfeito sempre, e que o Senhor tem sempre o melhor para mim e meus filhos. Dai-me sempre paciência nas pequenas e grandes coisas. Oro para que em meu coração eu carregue a paz que excede todo entendimento que vem de vós, Senhor, por ter a certeza que cuida de nós, meus filhos, minha família. Em nome de Jesus, eu faço essa oração que chega até vós, meu Pai. Porque eu, continuando com a pregação, porque eu muitas vezes passamos situações delicadas, das mais variadas áreas da nossa vida. Então fazemos o seguinte, perguntamos: ah, meu Deus, aconteceu essa tragédia, porque só eu. E hoje eu gostaria de repetir com você a respeito disso. Vivenciamos muitas adversidades, porque vivemos em um mundo caído, ímpio, um Sodoma e Gomorra, um mundo caído, o pecado, inclusive doenças, existe por conta da deturpação do ser humano. Mas também gostaria de lembrar a vocês que passamos por dificuldades para que a glória de Deus se manifeste em você. O homem cego, Jesus respondeu, nem ele pecou, nem os pais, mas foi assim. Desculpe, falha técnica. Parece que sou perseguido pelo inimigo a todos os momentos, até nas pregações.
Mas vamos em frente. Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim, para que se manifeste nele as obras de Deus. João capítulo 9, verso 3. Em João capítulo 9, é contada a história, porque Jesus concede luz física e espiritual para o cego. Nessa passagem, seus discípulos perguntam: seus pais ou aquele homem que era cego de nascença teria pecado para que ele nascesse com aquela deficiência? Atenção, servas do Senhor. Mas Cristo logo os corrige, afirmando que nem os pais nem os filhos havia pecado, mas aquele moço tinha aquela condição para que nele fosse manifestados a obra do Senhor. Ouvi, atenção nessa palavra. Você que se queixa, por que eu? Por que tudo acontece comigo? Tudo! Vou até repetir. Em João capítulo 9 é contada a história de Jesus quando concede luz física e espiritual para um cego. E nessa passagem seus discípulos perguntam: seus pais daquele homem que era cego de nascença teria pecado para que ele nascesse com aquela deficiência? Jesus respondeu logo e corrige, afirmando que nem pai nem o filho havia pecado, mas aquele moço tinha uma condição, aquela condição que foi manifestada pela obra do Senhor. Porque às vezes o Pai dá um cego para a honra de sua obra. Ele toca, ele canta. Isso é os mistérios de Deus que se manifesta, é o poder de Deus. Logo em seguida, Jesus realiza um milagre. Ele mistura saliva e terra e pede que o cego vá lavar no tanque de Siloé, que significa tanque enviado. Então o homem passa a enxergar. Aí nessa passagem você fala sobre a cegueira espiritual dos fariseus, que se recusaram a crer que o Cristo era o próprio Deus. No entanto, o jovem que antes não via, creu. Nessa parábola, fica claro que a diversidade não acontece apenas como uma consequência do pecado. Ela também pode ser uma ferramenta para a manifestação da glória de Deus. O teu sofrimento, serva do Senhor, o meu sofrimento, serva do Senhor, fiéis à palavra, é a manifestação da glória do Senhor. E ainda, assim, nas duas situações, o Senhor trabalha e transforma o que antes poderia ser motivo de vergonha ou tristeza em um belo testemunho. Pois o Senhor não rejeitará o seu povo, nem desamparará a sua herança. Salmo 94, verso 14. Por mais que não sabemos o porquê, Deus sabe para quê. E uma situação, e além disso, Ele está no nosso lado sempre, segurando a sua mão. Mesmo nos momentos difíceis, o Senhor não vira as costas para você. A importância dos seus pensamentos, a nossa mente, onde acontecem batalhas fortes espirituais, para escapar das tentações, dos poderes da carne, do comichão do inimigo. Mas também temos que ter controle de nossas atitudes, de escolher o que faz certo para nós, amar, ter pensamentos sadios, de felicidade e vida, e desejar paciência e ter paciência. Eu pergunto a você, você tem escolhido já os teus pensamentos perante essa palavra que eu estou dirigindo a você através dos anseios do Pai Celestial? Sim ou não? Responda na sua consciência em silêncio. Tu tem que ter também
fé, ter cuidado com a fé do teu irmão, paciência, generosidade, piedade, obra, requer tudo isso, fiéis à palavra. Paciência com o próximo, não desprezá-lo e já vem pedir. Pobre, não. Estive com fome, me deste de comer. Estive nu, me vestistes. Estive preso, me visitastes. Palavras de Jesus. Tu tem que ter cuidado da sua paciência, ser generoso até com a fé do irmão. Sim, o irmão mais simples que seja. Muitos irmãos e irmãs de todo tipo, de denominações, sociedades, com atitudes às vezes que causam estranheza. Eu não sou daqueles crentes que se escandalizam com qualquer coisa, ou melhor, sou cristão. Sendo um jovem, os jovens sempre têm uma visão mais ampla sobre a liberdade que Deus nos concede. Porém, eu acredito que certas coisas deveriam ser levadas com mais consideração por todos, por amor aos outros e em respeito à fé das pessoas à nossa volta. Apenas Deus pode te julgar. Repito, só Deus, apenas Ele, pode te julgar. De fato, a ninguém cabe a tarefa de julgar qualquer pessoa, por qualquer que seja o motivo. Mas será mesmo que tudo é julgamento? A todo momento vejo cristãos que evitam exortar e outros por medo de serem vistos como julgadores. Isso dificulta muito a vida dos líderes das igrejas e a expansão do reino, já que muitos erros acabam não sendo tratados e ficam escondidos. Além disso, além de vistos como coisas normais, erros graves por muitos. É o caso de um cristão que não acha que a decência moral cristã tem tanto valor na sociedade que vivemos hoje. Então vemos homens e mulheres que se dizem ser patrimônio do Senhor frequentando festas repletas de músicas mundanas, de baixo calão, falando montoeira de palavrões, se embriagando, drogas, postando fotos carregadas de sensualidade, entre outras coisas. Como disse, não cabe a mim julgar, mas minha intenção com essa pregação é esclarecer sobre quantas nossas ações podem causar efeitos negativos na fé de outras pessoas. Mantenha sua consciência limpa. Servas do Senhor fiéis da palavra. Onde se coloca lixo, vira túmulo. Onde se coloca rosas, vira jardim. A Bíblia cita em diversas passagens sobre a importância de estarmos com a consciência limpa. O único modo, no caso, é através de Jesus. Afinal mesmo, alguém não conhece as leis de Deus? Pelo Espírito Santo, você consegue purificar a sua consciência. Hebreus capítulo 10, verso 22, diz: entramos com o coração sincero e plena confiança, pois nossa consciência culpada foi purificada e o nosso corpo lavado com a água pura. Romanos capítulo 2, verso 15, a lei está gravada em seu coração, pois sua consciência e seus pensamentos os acusam ou lhe dizem que estão agindo corretamente. O maior problema, no entanto, é quando por falta de exortação, a mente da pessoa que está agindo de forma não condizente com uma moral cristã acaba sendo cauterizada de uma forma que ela não é capaz de distinguir o bem e o mal com facilidade, até que nega qualquer repreensão posterior.
De qualquer forma, devemos lembrar que a nossa atitude pode levar alguém de consciência mais fraca a tropeçar. Isso é extremamente grave, fiéis à palavra. Em 1 Coríntios, capítulo 8, verso 9, contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Assim, esse irmão fraco, por quem Jesus morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Quando você peca contra seu irmão, dessa maneira, ferindo a consciência fraca dele, peca contra Cristo. Exemplo? Quer exemplo? Essas pregações de certas igrejas que prometem só prosperidade, a sua palavra soa como a voz de um dragão que faz seu irmão se perder. Exortação é muito importante. Gálatas capítulo 6, verso 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com a mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Leve os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Atenção, servas do Senhor. Gálatas capítulo 6, verso 1. Judas capítulo 22. Tenham compaixão daqueles que duvidam, e outros, salve-nos, arrebatando-os do fogo, e outros ainda, mostre misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. É óbvio que nada adianta o irmão corrigir o outro se não tem autoridade para tal. Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Ou melhor, você só diz, mas faz. Prega o amor, mas pratica a desgraça. E a autoridade, que quero dizer, é diferente de ser alguém que não tem problema na mesma questão, que está tentando corrigir o outro. No outro. Nessa hora temos que lembrar do cisco do olho, lembre-se, do próximo e na trave de madeira que está sobre o nosso. Mateus capítulo 7, verso 3. Mas o principal é ajudar uns aos outros, fiéis à palavra e servos do Senhor, para que haja sempre uma correção da forma como o irmão conduz a sua vida em Cristo. Afinal, não somos perfeitos, somos pecadores e precisamos de toda exortação. Faça tudo, fiéis à palavra. Atenção, servas do Senhor e filhos, faça tudo com amor. Primeiramente, ore a Deus, pedindo discernimento, sabedoria, para lidar com mansidão com o irmão que está cometendo faltas graves. Depois, tente entender o que há de errado e as coisas que induzem essa pessoa a erros. Às vezes, um bom conselho salva o erro de uma pessoa. É muito mais eficaz tratar um problema em sua raiz. É a mesma coisa quando um amigo fala para você: nossa, eu queria comprar aquele carro, é tão bonito, mas você sabe que aquele carro não tem um motor bom. Aí você incita, não, compra, é bom, compra e leva uma bomba. Maldade sua. Você podia dizer: não, amigo, não compra não, porque aquele carro não está muito bom não. Entenderam o porquê? No final das contas, lembre-se que o amor é o que há de mais importante. 1 Coríntios capítulo 13, verso 13. Então, em nenhuma ocasião deve se expor o erro da pessoa o qual está tentando auxiliar. Trate todos os irmãos, família, esposa, da mesma maneira que gostaria de ser tratado, com zelo, cuidado e carinho. Assim teremos a cada vez mais uma igreja fortalecida e que vive de acordo com aquilo que é a vontade de Deus. Enfim, fiéis à palavra, temos que honrar o que Deus nos deu: vida, paz
harmonia no seu coração, temos que orar pela humanidade que tem que ter humildade diante do Pai. Temos que nos humilhar, orar para aqueles que precisam, que alguém se importe com eles. Eu quero aqui orar agora para um mundo melhor. Somos incentivados a pensar não só em nós mesmos, mas a humildade. Tantas vezes inflamamos nosso ego, mas só diante das pessoas, principalmente diante de Deus, que é o nosso Pai. Somos soberbos, nos consideramos donos da razão e agimos como bem entendemos, da nossa forma, da nossa maneira, considerando saber o que é melhor para nós. A falta de humildade, né, serva do Senhor, também nos leva à rebeldia, nos leva a tomar decisões próprias, a entregar uma doutrina a Deus, sem saber se Ele aceita ou não. Então hoje iremos orar por humildade diante do Pai, com as pessoas, com o marido, com os filhos, com fiéis da fé. Quero deixar aqui especialmente uma passagem a vocês. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Efésios capítulo 4, verso 2. Lembrando que você não precisa orar comigo, repetir, mas se quiser me acompanhar, será um prazer. Amado Deus, graça te dou pela bondade, amor e misericórdia, por cuidar de mim, da minha família, em cada detalhe, mesmo eu pecando, errando, falhando tanto com vós e com as pessoas que me rodeiam, deixando-as tristes, família, esposa. Pai, hoje eu quero reconhecer de Ti meus defeitos. Reconheço que falho em ouvir, em amar, em perdoar da maneira que deveria. Sei que minhas atitudes já te magoam. Isso me entristece, pois quero demonstrar gratidão a Ti. Quero Te servir da melhor maneira possível, buscando fazer aquilo que é de Seu agrado. Quero ser filho Seu, fiel. Também quero ter uma atitude de humildade perante minha família, meus amigos, reconhecendo meus erros e falhas com elas, para não agir da mesma forma. E peço auxílio do Divino Espírito Santo de Deus. Também peço que me dê humildade para pedir perdão àqueles que eu preciso, que haja sensatez e sabedoria nas palavras que eu proferir. Oro pedindo que meu coração seja limpo de toda soberba, todo orgulho, toda raiva, ambição, ressentimentos. Senhor, por favor, tire todo o meu peso do meu falar, e dos meus lábios saiam palavras que edifiquem, tragam alegria, fé. Já te agradeço também por poder contar com vós em todos os momentos. Meu Deus, teu poder e a glória e a honra seja sempre dedicado a vós, meu amado Pai. Nesse momento, eu peço a vós que me dê sempre humildade, sabedoria, que eu possa discernir como uma criança, que eu possa continuar sempre na sua confiança, na fé, na harmonia, cuidando da minha família. Ao comemorarmos como criança, muitas pessoas, no entanto, levam ao pé da letra e acreditam que Jesus realmente estava falando às criancinhas.
Mas nesse estudo, nessa palavra, vamos ver, de fato, o que o Senhor pretendia dizer com aquela passagem. Naquela hora chegaram-se Jesus os discípulos e perguntaram: quem é o maior do reino dos céus? Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade eu vos digo, se não vos converterdes e não vos fizerdes como essa criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, quem se tornar humilde como essa criança, este é o maior do reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome essa criança, tal como está, a mim me recebe. Mas qualquer que fizer tropeçar um desses pequeninos, que crê em mim, melhor que lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e submergisse nas profundezas do mar. Mateus capítulo 18, verso 1 e 6. Jesus estava em Cafarnaum, muito provavelmente em uma reunião familiar na casa de Pedro, quando se deparou com uma situação nada confortável, com um entendimento ainda muito raso. Os discípulos debatiam entre si em muitas oportunidades acerca de quem era eles e que haveria ser o maior. É possível perceber que a intenção de seus corações ainda era pervertida e se inclinava à satisfação do próprio ego. Sabemos que uma das maiores lutas do ser humano é contra a soberba. Quando começamos a buscar mais conhecimento ou ter mais entendimento sobre o cristianismo, ou quando começamos a ser vistos em posições de destaque ou liderança, nossa carne começa a nos fazer pensar que realmente temos mais entendimento que outrem, ou que por nossas boas obras acabamos sendo mais amados por Deus em relação a outros pecadores. Isso é um absurdo. Mas acontece muito. A lição: se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças. A palavra conversão é muito utilizada quando alguém abandona a doutrina de outras religiões e começa a frequentar igrejas evangélicas. Isso é um grande erro. Eu tenho absoluta certeza que existem muitas pessoas dentro das igrejas que ainda não se converteram, trocam de igrejas. Isso não é novidade. Se converter nada mais é do que mudar você intimamente, a conduta e a sua forma. Jesus diz que esse processo devia ser feito com cada um se fazendo como criança, isto é, inocentemente. Entendemos seu baixo conhecimento, reconhecendo a sua falência espiritual e incapacidade de se chegar a Deus, sem o mediador, e se colocarmos como um terno aprendiz diante de Deus e dos outros, ou seja, tendo humildade. Portanto, quem se torna humilde como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. Fica claro aqui a auto-humilhação e o entendimento sobre nossa posição de pecadores. É essencial e crucial que estejamos alinhados à vontade de Deus. Jesus não quis dizer que há uma hierarquia entre os homens no céu. Isso incitaria uma espécie de competição. A lição deixada é para que se obter a aprovação divina em relação ao caráter, é necessário que sabemos servir uns aos outros em amor. Paulo cita isso também em Gálatas, capítulo 5, verso 13 e 14. Uma advertência, fiéis à palavra, servas do Senhor. E qualquer que receber o meu nome uma criança, tal como essa, a mim me recebe. Mas qualquer que fizer tropeçar um desses pequeninos, que crê em mim, melhor que fora que pendurasse no seu pescoço uma pedra de moinho, e submergisse a profundezas do mar. No final do texto, Jesus continua usando a criança para ilustrar uma situação. Ele não diz exatamente acerca da criança, mas sim aos pequeninos filhos de Deus. Receber um filho de Deus
é saber colher o irmão em Cristo para ajudá-lo a alcançar maturidade espiritual. O tropeçar, como consequência, induzir algum dos filhos de Deus ao erro, deixando de revelar a ele a verdade e conduzindo este ao pecado. A palavra pode ser entendida também como escandalizar, já que vem do termo grego escandalizo. Qualquer um que faz isso de forma consciente está cometendo um grave erro e pecando contra a própria consciência e também contra o próprio Deus. Vamos prosseguir com maturidade, com o coração puro, humildade, lutando contra o nosso ego e servindo uns aos outros em amor com Deus. Vou prosseguir no próximo vídeo, quarto vídeo. Amém?